Olá, na nossa análise de hoje, vamos mergulhar num tema essencial: ética profissional. Mas calma, não como um manual de regras. A gente vai ver como ela é, na verdade, o alicerce para construir uma carreira de sucesso, uma carreira que realmente se sustenta. E para começar, uma ideia bem forte. Ter muita habilidade técnica, ser um crânio na sua área, não é o suficiente. Na verdade, sem uma bússola moral, toda essa competência pode se tornar algo bem perigoso. Para a gente entender isso a fundo, a gente precisa ir além do que está escrito nos códigos. Precisamos olhar para duas partes que andam sempre juntas em qualquer profissão. As fontes mostram que o profissionalismo de verdade está no equilíbrio entre o fazer e o agir. Pensa assim: o fazer é a nossa habilidade técnica, nossa eficiência. É o engenheiro que sabe projetar uma ponte. Já o agir é a nossa conduta, a nossa integridade. É esse mesmo engenheiro escolhendo usar o melhor material, mesmo que seja mais caro e ninguém esteja fiscalizando. Um não vive sem o outro. E para a gente navegar nesse assunto sem confusão, é fundamental ter clareza em dois termos. Vamos entender de vez a diferença crucial entre ética e moral. Então, ética é essa reflexão mais ampla, mais universal sobre o que é certo e errado. Ela busca princípios que se apliquem a todos, em qualquer cultura, formando caráter. É a filosofia por trás da ação. A moral, por outro lado, é mais prática, mais localizada. São os costumes, as regras de uma sociedade específica em um tempo específico. E claro, o que é moral aqui e agora pode não ser em outro lugar ou em outra época. E aqui está o pulo do gato. Como uma das fontes aponta, um ato pode ser considerado moral dentro de um grupo, mas ser questionável do ponto de vista ético. Às vezes, agir com ética significa justamente desafiar a moral estabelecida. Pensa só, salvar alguém de uma punição injusta. Isso pode até ir contra as regras locais, mas é um ato profundamente ético. Certo. Mas como a gente traz esses princípios universais da ética para o nosso dia a dia, para a nossa profissão? É exatamente aí que entra o código de ética. Mas a ideia não é que ele seja um livro de regras engessado. Ele funciona muito mais como um guia prático, uma bússola para o nosso cotidiano. O propósito dele é bem claro: criar um padrão de conduta, definir nossos direitos e deveres e, o mais importante, garantir que o nosso trabalho sirva ao bem comum com integridade e segurança. Mas vamos combinar, um código é só um documento. O verdadeiro teste da ética não está no papel, mas nas nossas ações diárias, especialmente naquelas que ninguém vê. É o que a gente pode chamar de ação invisível. É aquela escolha ética que acontece sem supervisão, sem ninguém para dar tapinha nas costas. É fazer o certo, simplesmente porque é o certo. É a integridade na sua forma mais pura. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se uma empresa tem uma política de ética toda bonitinha, escrita e divulgada, isso significa que as pessoas automaticamente agirão de forma ética? Bom, os dados que estão nesse slide mostram uma realidade um pouco dura. Olha só, 77% das empresas têm uma política de ética. Ótimo, né? Só que 67% dos funcionários já presenciaram alguma atitude antiética. Isso revela um abismo gigantesco entre o que está no papel e o que acontece na prática. E essa diferença toda importa, e muito, porque as nossas ações individuais, mesmo as invisíveis, criam um efeito dominó poderoso. E como isso funciona? Bem, tudo começa com uma única escolha ética individual. Aos poucos, essas escolhas fortalecem a cultura da empresa, criando um ambiente de confiança. Essa cultura, por sua vez, constrói a reputação da marca lá fora. E, no fim das contas, isso se expande para a nossa responsabilidade coletiva com o planeta. Exato. As fontes que pesquisamos batem muito nessa tecla. Hoje em dia, um pilar da ética é a sustentabilidade. É ter a consciência de que nosso trabalho transforma a natureza e que temos o dever de preservar o meio ambiente para as próximas gerações. E essa imagem aqui traduz a ideia de forma brilhante. É a nossa dupla responsabilidade. A gente precisa, sim, atender às necessidades de agora, mas sempre protegendo o mundo que a gente vai deixar de herança. Tudo isso nos traz, então, ao que seria o objetivo final de uma carreira construída sobre essa base tão sólida. Resumindo a ópera, a excelência profissional de verdade não é só sobre ser muito bom no que se faz. É a junção da maestria técnica com a prática virtuosa. É a união perfeita do fazer com o agir. E para encerrar, fica aqui uma reflexão provocadora para todo mundo.
No final do dia, o que as nossas ações profissionais estão de verdade construindo?